Bom, nessa luta aí, Barbenheimer, será que a gente entrou em consenso de qual lado foi melhor? O que eu posso dizer é que esse filme, pra mim, é o melhor filme do Nolan desde a origem. O físico Robert Oppenheimer se une a uma equipe de cientistas para desenvolver a primeira bomba atômica do mundo durante o infame projeto Manhattan. Bom, de fato, Nathan, eu acho que nesse vídeo a gente vai desenvolver algumas divergências sobre o que a gente achou do filme, mas ao mesmo tempo que você traz essa provocação A Origem, né, do Inception, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Será que dessa vez a academia vai deixar de esnobar aí o Nolan no Oscar? Também quero saber sua opinião sobre isso. Me conta aí. Pois é, eu acho que se não for agora, não sei quando é que vai ser, porque ele conseguiu o hype, ele tá falando aí de Segunda Guerra Mundial, drama histórico, drama de tribunal, tudo aí que o Oscar adora premiar, mas assim, eu acho que pelo menos indicações ele deve conseguir várias. Se vai ganhar alguma coisa, aí a gente vai ver. E antes da gente falar de Oppenheimer, é só avisar que a gente fez vídeo de Barbie, ele vai estar aqui na cartelinha pra vocês assistirem depois também. E aí, de fato, antes de falar do filme em si, eu queria falar de Nolan, porque acho que ele meio que cruza a minha história com o cinema e com certeza de muita gente. Enfim, é certamente um diretor que me fez me apaixonar por assistir filmes, e eu acho que assim, eu fui numa ascensão gostando muito dos primeiros filmes dele, e à medida que ele fazia novos filmes, eu cada vez desgostava mais por certos vícios que ficavam mais aparentes. Então, filmes aí inchados de personagens, bem verborrágicos, muitas vezes super explicativos, né? A gente não tem um respiro ali pra inferir alguma coisa sobre um personagem, sobre a narrativa, tudo ali é mastigado, a gente vai viajando por locações, às vezes pra colher uma informaçãozinha, conhece uma pessoa que nunca mais vai aparecer na história, enfim, só pra gerar essa sensação de que tudo é muito mais complexo do que de fato é, pra gente ter ali no final um grande plot twist, um final aberto que vai amarrar isso tudo. Enfim, a sensação que eu tinha é que o Nolan, a cada novo filme, fazia uma coisa maior, pra dar um ar de importância ali, que também caminhava muito perto de uma prepotência muitas vezes. A ponto de que no filme anterior, né, o Tenet, a gente chega num ponto tão absurdo, tudo é tão inflado, que eu tenho a sensação de que ele tira sarro da própria estética, acho que de forma não consciente, mas eu, enfim, me divirto muito porque é tudo tão exagerado que pra mim parece que existe ali um sarcasmo em torno do dispositivo que ele criou nesses últimos anos. E aí chegamos aqui em Oppenheimer, que eu acho que também tem vários desses pontos que eu comentei aqui, de forma um pouco mais contida, na minha opinião, mas eu acho que faz muito sentido com a proposta aqui do filme, com a proposta do personagem, com o jeito dele de pensar, que nos outros talvez não acontecia da mesma maneira. Como a gente falou lá em Barbie, né, aquela coisa super exagerada, eu acho que aqui também essa coisa super cerebral, super explicativa, todos esses adjetivos que eu coloquei aqui são mais convenientes porque a gente vai discutir daqui em diante. Eu acho que pra mim foi um filme extremamente incômodo. É um filme que não possui respiros. É o tempo inteiro aquela trilha sonora exagerada que ele gosta de colocar o tempo inteiro, que eu acho que chega a ser tão barulhenta. Não há tempo pra ter sequer quase nem um minuto de silêncio, assim. Exceto ali na parte da bomba, que a gente tem um pouco mais de silêncio. Mas eu acho que é um filme extremamente confuso. O Nolan, ele tem essa característica, ele trabalhar com essa ideia do tempo, né? Dele misturar essas linhas temporais, dele tentar contar uma história através dessa cronologia aí um tanto quanto bagunçada que ele gosta de trazer para os filmes dele. E eu acho que nisso joga contra. Eu acho que é um filme muito confuso em sua montagem. Ele utiliza ali aquele recurso dele do preto e branco para mostrar que é uma linha temporal diferente, né, do personagem ali quando ele tá no julgamento. E tem uma questão que me incomoda muito nele ali como diretor, né, que ele gosta de falar muito que ele não utiliza VFX, que ele é um diretor que ele gosta muito de trazer isso pro real, que ele gosta de levar os personagens pra locação, que ele utiliza o mínimo possível de efeitos especiais. E aqui nesse filme tem uma polêmica, né, que ele escondeu boa parte da equipe, né, de efeitos especiais. E eu me pergunto pra que ter esse tipo de comportamento. Então eu acho que é um diretor aí que às vezes ele acaba sendo um pouquinho prepotente e um pouco arrogante, né, dentro do papel que ele cria, dessa persona que ele cria como diretor. E eu acho que isso acaba sendo impresso nos filmes dele. Eu não vou entrar agora necessariamente na parte que fala sobre história ou sobre o personagem, mas eu queria saber se você acha que é um filme antibélico, se você acha que é um filme que ele consegue se impor bem nessa parte mais política. Então me conta aí as suas opiniões sobre essas características do filme. Não, Éder, é bom você dizer isso porque assim, a nossa proposta não é fazer uma comparação histórica, a gente nem tem expertise pra isso. Vocês vão para um canal de história pra descobrir, a gente vai falar aqui de cinema. Enfim, eu acho que
Antes de qualquer coisa, eu queria só rebater um ponto que você falou sobre a montagem. Na real, eu gosto bastante dela. Eu acho que a gente tem bastante coisa de causa e consequência, né? Nesses pulos temporais, né? Uma coisa que a gente tá ali atrás, de repente a gente passa pra esse tribunal e o tribunal eventualmente levanta a bola de volta pra gente continuar ali naquela tensão da bomba sendo desenvolvida. Não incomoda, eu acho que é bem fluida essa passagem de lá e pra cá. Acho que a questão do preto e branco, obviamente, serve pra distinguir os tempos ali, principalmente no começo do filme, pra quem tá entrando ali, entendendo o universo, mas acho curioso, né, que o mundo do passado ali, quando a gente tá nessa criação dessa invenção ali, quando tudo parece sem limites, é muito mais colorido, né, enfim, esses personagens, eles são obcecados, mas eles estão ali obstinados em desenvolver isso, e depois a gente tem essas consequências nesse mundo mais cartesiano, porque, enfim, deu ruim e a gente precisa lidar com isso. Mas enfim, respondendo isso que você falou do belicismo, antibelicismo do filme, eu acho que não é nem muito a proposta aqui do filme, eu gosto, na real, muito desse filme pelo fato da gente ter uma moral super complexa em torno desse protagonista. Mas enfim, eu já chego lá. Eu acho que o que eu queria começar aqui trazendo é um filme que prevalece ali a teoria acima de tudo, né? Esse personagem que rejeita a prática nesse começo e que, pra mim, né, como eu tava dizendo ali, faz muito sentido que tudo seja muito cerebral, que tudo seja muito explicativo, porque é esse processo dele tentando se resguardar com os números, né? Porque o que pode ser provado ali está sob o controle dele. Tudo que está ali na prática pode eventualmente desviar. E, enfim, esse personagem que ali é quase criado como se fosse um deus, né? Tem a comparação logo no começo com Prometeu, né? Que, enfim, recebe o fogo divino, recebe esse conhecimento, tá ali fazendo uma grande criação para a humanidade. Enfim, tudo que ele menos quer é que a sua criação saia do seu controle. Então, acho que esse processo dele ser super cerebral na relação com as outras pessoas, somado também a esse esforço, né, de entregar essa arma nessa corrida armamentista da guerra, acho que torna todas as relações muito burocráticas e utilitaristas pelo fato de que nós precisamos fazer isso primeiro, nós precisamos ter o controle disso. Por isso esse personagem vai reunir uma série de homens ali para tocar esse projeto, que entram e saem na vida dele à medida que ele precisa de algum detalhezinho extra ali para desenvolver essa bomba. Ele reúne ali uma série de mulheres que de alguma forma acalmam as frustrações dele que ele não consegue ali resolver no trabalho. Tanto é que, se você for ver, todas essas trocas, né, que ele tem ali com as parceiras na vida dele são muito dessexualizadas. O flerte, mais uma vez, é burocrático, né? Você vê que tudo tá nessa camada mais intelectualizada. Tanto é que, pra mim, a cena que tem mais tesão ali no filme de uma troca entre homem e mulher é justamente quando ele começa a ler sânscrito e a Florence Pugh aí se sente, enfim, instigada a fazer uma coisa mais diferente com ele. Porque todas as outras cenas de sexo, todas as entradas que a gente tem femininas no filme são super ali complementares, enfim. A gente tem esse filme que é centrado nesse personagem que se sente, como eu disse, Deus de tudo, e que para isso todos giram em torno dele. É um personagem que defende ali um certo pacifismo contraditório, né? Ele tem uns meios meio estranhos para defender isso, mas que de alguma forma tem alguma lógica por trás disso, né? Porque se ele diz que a arma atômica ou qualquer outra que seja ali para ser desenvolvida numa guerra vai ser desenvolvida em algum momento, enfim, que eles desenvolvam primeiro, que mostre o potencial disso para que ninguém nunca mais volte a usá-la, né? Acho que tem um momento que ele comenta sobre entender o potencial de uma arma é diferente de quando ela é de fato usada e mostrada toda a destruição que pode se causar. Então, assim, é um pacifismo que tem um belicismo ali por trás, obviamente tem um patriotismo ali por trás também, mas que, enfim, não deixa de, acho que, complexificar a moral desse personagem. E aí, enfim, a gente vai caminhando no filme até de fato chegar àquele grande momento da explosão que é a minha cena favorita do filme, inclusive uma das minhas cenas favoritas do cinema de Nolan. Mas antes de comentar qualquer coisa a respeito, queria ouvir o que o Eder tem a dizer sobre esse silêncio, né? Quando, enfim, os nossos ouvidos têm um pouco de respiro. O que me incomoda muito na trajetória desse personagem por mais que ele pareça ser esse personagem super complexo, né? Esse personagem que você tem uma grande ambiguidade ali para poder julgar o caráter apresentado, esse filme pra mim ele é quase como uma tragédia grega, né? Porque esse personagem, né, ele parece que ele não tem escolha nenhuma e ele está destinado a criar essa bomba. Eu vejo esse personagem às vezes da forma como o Nolan introduz ele, da forma como o Nolan desenvolve esse personagem, como se ele fosse uma grande vítima ali, né? E isso me incomoda bastante, porque às vezes eu vejo uma certa ingenuidade, porque ele começa, nossa, eu não sabia que era pra ser essa bomba ser jogada, né, pra matar milhares de pessoas, né, e ao mesmo tempo você vê que ele tem esse entusiasmo por desenvolver, né, esse elemento que é tão letal e que foi tão prejudicial a várias pessoas. Então, assim, eu sinto que falta um pouco mais de complexidade para desenvolver a persona. Uma coisa que você falou é sobre as personagens femininas ali, né? E nesse filme ela é nada mais, nada menos do que uma grande escada. Eu fico pensando ali,
A personagem da Florence Pugh, basicamente ela aparece nua ali no filme inteiro, ela tem uma coisa ali meio que um problema psicológico que ela desenvolve ali, mas eu acho que podia ser qualquer personagem ali, podia ser qualquer atriz que pra mim não ia fazer muita diferença ali no papel que ela tem ao desenvolver ali os diálogos que ela tem com o personagem do Oppenheimer. E você me perguntou sobre a parte ali da bomba. Eu tenho que admitir que, né, ele fez toda essa propaganda do IMAX, não sei o que, ia ser uma super experiência, e eu tenho que admitir que eu fiquei um pouco ali decepcionado, por mais que seja o ponto mais interessante do filme pra mim, eu esperava um pouco mais daquela cena, e eu achei que ele poderia ter explorado mais, aquela questão das cores ali que é criada ali quando a bomba explode, eu acho que ele poderia ter trazido um pouco mais de experimentalismo, né? De mostrar talvez uma certa beleza dentro daquelas imagens, né, de explosão. E eu acho que não aconteceu muito. Quanto rancor nesse seu coração, hein, Éder? Eu acho que existe um pouco de experimentalismo assim nessa cena, mas a gente entra, porque, enfim, como eu disse, pra mim é o ponto alto aqui do filme, mas só queria rebater um pouco o que você disse ali sobre, enfim, essas personagens femininas, a própria ingenuidade dele com relação à guerra. Eu acho que tá tudo nesse espaço de descarte, né, dessas personagens que entram e saem na vida, como eu comentei, mas principalmente porque eu acho que o filme, ele não é em si tanto sobre a moral da guerra, acho que não é esse para mim o debate principal do filme, e mais esse debate de criação, de criador, enfim, desse papel de um homem que está ali no topo de tudo, que entende tudo de forma racional, que vê aos poucos essa sua criação tomando forma de jeito prático, né, tanto do potencial destrutivo dele, mas também da beleza que existe em torno disso. E entrando de fato aqui na cena da explosão, contrariando o Éder mais uma vez, eu acho que é um dos poucos momentos que a gente vê de fato beleza ali no filme, que a gente vê encantamento pelos olhos ali do Oppenheimer, né? Enfim, eu acho que essa dinâmica que eu falei de Deus e criação me lembra tanto a questão ali de Prometeu, com os deuses, o conhecimento que vem pelo fogo, mas também a relação de Deus e Adão e Eva, a relação de Frankenstein. Eu acho que, enfim, essa dinâmica que a gente vê muitas vezes em várias narrativas aí já escritas na humanidade, aparece aqui mais uma vez entre Oppenheimer e a bomba atômica. Acho que naquele momento ali, na marca talvez de 2 horas de filme, depois de tanta verborragia, de tanta explicação, depois de tanta teoria, a gente tem o silêncio total. Tudo isso vai ao espaço a partir do momento que a gente tem a prática acontecendo na nossa frente, e você vê que a cena é construída, enfim, desde o começo ali, a partir da antecipação que esses personagens têm, se aquela coisa vai dar certo ou não, então o receio de que isso vai dar certo ou não. Você tem aquela questão do botão de abortar a missão, você tem a preparação de todos os personagens ali à volta, você tem a própria questão da tempestade, são vários elementos que vão gerando ali uma ansiedade nos personagens e obviamente na gente também pro grande momento. Quando o momento de fato acontece, e aí fica tudo em silêncio. Um filme que até que é bastante escuro, porque a gente está em espaços normalmente fechados, seja num tribunal, seja num laboratório, qualquer coisa, sempre tem uma coisa muito artificial e de repente a gente tem aquela explosão de luz que vem na nossa cara e tem algumas outras inserções ali no meio que, enfim, trazem um pouco mais de corpo ali também para a história. Eu acho que você tem então essa dimensão de grandeza, a gente tem essa dimensão de beleza, todos os personagens param para contemplar aquilo ali, especialmente o nosso protagonista, que aí eu já acho que é muito diferente do que, por exemplo, acontece no Interstellar, né, que a gente tem cientistas ali que falam o tempo inteiro sobre buraco negro, buraco de minhoca, espaço sideral, e quando eles veem de fato uma coisa desse sentido, eles começam a explicar como é que funciona o buraco negro para o espectador, em vez de se encantar com aquilo. Eu acho que a diferença de como a gente vê um buraco negro Interstellar, a diferença de como a gente vê a bomba atômica explodindo é completamente diferente. E aí, por isso que eu digo essa cisão, por isso que tem essa virada de chave ali. E eu acho que, assim, poucas vezes eu vi encantamento no filmes do Nolan, né? Poucas vezes os personagens, de fato, se maravilham com as coisas. E aqui é uma cena que isso fica muito evidente. E também é uma cena super cretina, né? Se a gente for parar pra pensar, porque ao mesmo tempo que essa cena é a mais humana, por toda a construção que tá ali à volta, é também a cena mais destrutiva, que é quando a gente tem de fato a bomba posta à prova, para depois todas as destruições que a gente vai ver ali adiante. E eu acho que o Nolan foi super feliz em deslocar, né, esse momento da bomba para justamente o teste, para a conclusão de todos esses experimentos do Projeto Manhattan, no que de fato ele tacasse a bomba ali no Japão e a gente visse milhares de pessoas sofrendo. Enfim, eu acho que ali entraria no que a gente está mais acostumado a ver com um drama histórico, com toda aquela narrativa de sofrimento que a gente já viu várias e várias vezes no cinema, e aí talvez a gente estivesse mais acomodado nessa discussão sobre belicismo, antibelicismo. Eu acho que aqui é outra coisa, né? Justamente essa concepção da bomba. Então, como eu disse, eu acho que é o momento de maior gozo desse personagem ali no filme, ele como
como Deus maravilhado com a sua criação, com a bandeira dos Estados Unidos ali posta ao fundo, como se ele fosse o grande herói dessa nova nação, enfim, com mais tesão que provavelmente todas as trocas que ele teve com as mulheres ali da sua vida. Enfim, essa cena, ela é longa, né? Obviamente, acho que do ponto de vista físico, a volta do som ali, quando a bomba explode de fato e acorda todo mundo, seria muito mais rápido. Mas enfim, eu acho que o Nolan sustentar isso por mais tempo, esse encantamento, é muito bacana, porque justamente quando o som volta, né, desse filme que a gente estava falando que é verborrágico, volta essa realidade à tona também na cara dele. E é aí que ele percebe, então, que a criação dele saiu do controle, né? Tanto é que tem aquela frase que ele menciona, que é o primeiro momento, né, depois de todo esse silêncio, que ele diz que então Deus se tornou morte. Nesse momento ele passa a se culpar pela própria criação, né? Tanto é que tem aqueles momentos de delírios, né, que ele vê pessoas derretendo, enfim, morrendo na frente dele, o campo de visão dele fica todo reduzido, né? Fica tudo desfocado ali no fundo com todas as pessoas que ele começa a interagir, seja nesse primeiro momento, seja com outras pessoas, sabe, o presidente dos Estados Unidos que ele encontra mais pra frente. Enfim, tem esse discurso de autoflagelo ali que aí se aproxima um pouco do que eu estava dizendo ali sobre a bomba eventualmente ter sido jogada no Japão, a gente ter visto essa cena e não a que a gente viu no filme, que eu acho que se ele caminhasse só por isso no filme, me incomodaria um pouco, porque aí talvez reduziria a complexidade moral dele, só que o filme caminha por outras tantas, mergulha de fato nesse drama de tribunal, que eu confesso que quando eu tava assistindo eu falei, putz, a gente chegou nesse ápice, vamos voltar pra essa verborragia toda. Mas, enfim, eu acho que depois refletindo, eu acabo sendo bastante simpático. Mas, mais uma vez, aqui de forma muito elegante, gostaria de ouvir o Éder falando. E já deixo aqui o aviso de spoilers, porque a gente vai entrar, enfim, viradas finais que a gente tem aqui no filme. E olha, eu tenho que te dizer que é a parte mais irritante pra mim no filme. Você falou assim, quanto ódio no meu coração, de fato. Eu acho que críticos nasceram para serem odiados, então... acho que talvez muita gente fique brava comigo. Pessoal, por favor, não fiquem bravos comigo, tá? Se vocês gostaram do filme, que bom, tá? A gente pode coexistir no mesmo espaço, tá? Eu respeito vocês que gostaram do filme também. Mas brincadeiras à parte, ali no final ele precisa expor muito ali, né? Como você falou no começo do vídeo, que ele tem essa ideia, né? De trazer tudo muito explicadinho. Ali no final do filme ele usa pra fazer isso, assim. E aí aquele personagem do Robert Downey Jr., eu acho, assim, ele tão caricato, e aí ele cria uma persona vilanesca. Eu senti uma vibe meio Scooby-Doo ali, né? Quase que dizendo, se não fossem por essas crianças intrometidas, eu teria conseguido colocar o meu plano em prática. Então eu acho que ele tem um pouco dessa vibe, né? E aí eu acho que ele acaba vitimizando ainda mais a figura do Oppenheimer. Eu acho que o filme ele começa a perder toda aquela ideia, né, que ele criou. Acho que ainda não muito aprofundada, né, dessa personalidade ambígua, Oppenheimer. Então ali pra mim o final é insuportável. Pra mim beira um insuportável. Eu não vi a hora do filme acabar, já tava super cansado. Então acho que é só mais um maneirismo da filmografia do Nolan, que ele sempre tenta fazer nos filmes dele. No começo e no meio ele cria uma complexidade muito grande ali pra contar aquela história através do tempo. E aí no final ele precisa desatar todos esses nós e ele começa a explicar tudo de uma forma, assim, super verborrágica, de uma forma ali muito expositiva. Assim, né, você tava falando de Oscar lá atrás, eu tenho a impressão, até pelo burburinho que tá rolando na internet, que uma categoria meio que certa que deve aparecer no Oscar é justamente Robert Downey Jr. como ator coadjuvante aqui em Oppenheimer. Até, enfim, não por uma questão de redenção, mas pelo fato dele ter passado muito tempo fazendo filme de herói, agora finalmente ele tá fazendo um outro papel de destaque ali. Enfim, eu já vi até umas entrevistas dele que ele fala sobre achar que não conseguia mais ali entregar uma atuação, né, depois de tanto tempo viciado no mesmo personagem. Acho que já tem a narrativa pronta toda ali pra categoria. Então aí, ó, você vai ter que engolir mais essa, Éder, tá certo? Mas aí indo pra essa parte do tribunal, né, eu mesmo confessei que achei um pouco cansativo no começo, mas vendo em retrospecto, especialmente por uma frase que o Einstein diz ali logo no finalzinho, eu acho que faz muito sentido, né? A gente tá falando sobre esse filme, né, mais uma vez repito aqui, de Deus e criação, e nessa virada de chave ali sobre Deus se sentindo culpado ali pelas consequências da sua criação. O Einstein diz ali na frase final, né, que enfim, em algum momento no final da vida, depois de todo mundo pisar em cima dele, do Oppenheimer, todo mundo vai dar um tapinha nas costas dele, todo mundo vai agradecer pelo que ele fez pela nação, mas que na verdade isso é muito menos sobre o parabéns que eles estão dando a Oppenheimer e mais sobre eles tirando a própria culpa do cartório que eles tiveram também. E se eu falo aqui desde essa cena da explosão sobre a culpa do Oppenheimer, isso fica também a margem para todos esses outros personagens, né? Que é uma dinâmica que o próprio Oppenheimer também tá jogando, né? Você vê que depois dessa cena da explosão, todas as trocas que ele tem ali com o presidente, com os amigos, de alguma forma ele tá terceirizando a culpa para cima dos outros. Então você vê que não só ele, como todos os amigos, todos os inimigos, o presidente dos Estados Unidos, tá todo mundo nesse jogo de gato e rato, nesse jogo de traições,
que, enfim, também é encampado pelo próprio Robert Downey Jr., de tentar limpar a própria consciência, né? Foi ali atrás com os deuses do Olimpo punindo Prometeu na pedra, depois de ter roubado o conhecimento deles. Foi Deus expulsando Adão e Eva. Foi ali o próprio Frankenstein perseguindo a sua criação. E não é diferente aqui com Oppenheimer com a sua bomba. Em todas essas narrativas, né, o criador em questão encontrou formas de se pacificar. E qual que é a forma que Oppenheimer tinha ali do começo do filme? Os números, a teoria. Então a gente volta para essa dinâmica que a gente tinha ali no começo do filme, porque se eles não conseguem se pacificar ali por meio dos sentimentos deles, voltamos então à verborragia. A questão é que nenhum desses personagens ali do filme vai sair livre, vai sair impune, embora no final a gente tenha a impressão de que o Robert Downey Jr. tenha sido o cara que de fato perdeu ali na história, todos os outros personagens perdem junto também. Eu quero dizer que a melhor das intenções não faz bom moço, nenhum dos personagens ali é bom moço por completo, nenhum dos personagens ali é de fato um vilão por completo. E por isso que eu digo dessa complexidade dos personagens. Então o que eu posso dizer é que Nolan, depois de me desapontar várias e várias vezes, apesar de ter feito esse filme aí de 3 horas e 10, que eu considero cansativo, não tenho a vontade de reassisti-lo muito em breve, fez aí um filme que eu gostei pra caramba. Eu acho que dentro da própria dinâmica do que a gente tá acostumado a assistir nos filmes dele, foi super conveniente para a história que ele estava trazendo. Se ele fizesse um outro filme com essa mesma estrutura, talvez não desse certo. Mas para mim nesse, deu muito bem. É complicado isso, porque eu acho que dos filmes que eu assisti esse ano, talvez esse seja o que eu menos tenha gostado até agora. Para vocês entenderem aí onde eu estou ali quando a gente analisa esse filme. Então, assim, eu fiquei muito decepcionado. Eu acho que eu construí ali um hype em cima, né? Quando, né, criou-se, né, essa ideia de Barbie versus Oppenheimer. E aí acho que eu fui um pouco mais animado ao cinema, acho que eu criei um pouquinho mais de expectativa, porque talvez eu esperasse ver um Nolan diferente, e não foi o que aconteceu. E aí, Natan, nós chegamos nesse momento especialíssimo do vídeo, que é o 20 recomendar, e hoje, né, quebrando aí os protocolos, foi eu que vou falar sobre o filme. Quando a gente analisa a história do cinema, né, e analisa filmes que falam sobre guerra, eu acho que ele é um dos mais inventivos, porque de fato ele tem ali um recorte muito diferente. Ele começa falando ali sobre a história de um casal, e depois ele fala sobre os dramas da guerra, que é um filme chamado Hiroshima, Meu Amor, de um diretor francês chamado Alain Resnais. O filme é de 59. Até hoje, eu acho que nenhum filme conseguiu trazer aí uma visão tão disruptiva sobre a guerra, né? Que ele fala sobre a guerra também, mas através de uma história de amor entre encontros e desencontros. Então, eu acho que é um filme que ele tem uma virada de chave ali em um determinado momento, que ela é bem marcante. Eu acho que traz imagens reais da guerra, mas acho que de uma forma ali muito, acho muito disruptivo. Pois é, vocês veem que depois de tanto bate-boca, de farpas aí trocadas, sempre chegamos a um consenso no final. Aqui Hiroshima, Meu Amor, do meu lado, fechadinho, mas eu já assisti, tá? Não é tão poser assim, só às vezes. Mas esse filme é muito bom, de verdade, assistam. O Éder tá com completa razão quando ele diz que é um dos melhores filmes aí que tratam de guerra, talvez de um ponto de vista um pouquinho diferente. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham curtido aí esse evento que foi Barbenheimer. Comentem aqui embaixo de que time vocês estão, se é time Éder, se é time Natan, se é time Barbie, se é time Oppenheimer. Acho que tá muito claro que o Éder foi o Barbie e eu sou o Oppenheimer aqui. Mas queremos ouvir vocês, então muito obrigado pela audiência, até uma próxima e aquele abraço.